Bom dia, um feliz dia. Hoje é 15 de setembro, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje da lição vai falando: você é o rei dos judeus? Uma pergunta. Nós vimos na lição da semana passada que o concílio ali, o sinédrio, né, e os líderes ali religiosos acusaram Jesus, não é isso? E o sentenciaram, né? Mas eles não podiam, né? Sentenciar Jesus ali à morte, né? Então eles levaram ali ele preso para Pilatos, né? Esse relato está em Marcos 15, que vai do verso 1 ao verso 15. A gente vai ler alguns trechos para que vocês possam também verificar. Então Jesus é levado ali perante Pilatos para que ele pudesse ser condenado, né, à morte, que era o que os líderes ali, os anciões, né, os sacerdotes, os escribas e todo o sinédrio queria, não é isso? Então amarraram ele e levaram ele na presença de Pilatos, lembrando que Jesus já tinha falado para eles, né, sob juramento, que ele realmente era o Filho de Deus, não é isso? Era o Messias, e agora eles levam para Pilatos. E Pilatos o interroga: és tu o rei dos judeus? E aí Jesus responde: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos novamente o interrogou e ele nada respondeu. Vê quantas acusações lhe fazem. Jesus, porém, continuou nada respondendo. Jesus, porém, nada respondeu, a ponto de Pilatos muito se admirar. Por ocasião da festa, era costume aí de soltar um preso, qualquer que eles pedissem. Havia ali um preso chamado Barrabás, né, que estava cometido ali na prisão por ter cometido um homicídio, né? E vindo a multidão começou a pedir que eles fizessem como costuma, ou seja, levasse a multidão, né, quem deveria ser solto, né? E Pilatos respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes estavam entregando a ele. Mas estes, né, excitaram a multidão, ou seja, os sacerdotes, os anciões, os escribas, todo o sinédrio incitaram ali a multidão para que ele soltasse a Barrabás e não a Jesus. Então aí nós vemos aí que o povo, né, incitado ali pelos principais sacerdotes, pelo todo o sinédrio ali, incitaram o povo para que o povo pedisse para soltar um criminoso, Barrabás. Nós vimos aí que Pilatos governou aí, era governador da Judéia de 26 a 36 depois de Cristo. Ele não era um líder bondoso, um governador bondoso, e várias de suas ações provocavam sofrimento aos habitantes da nação, como ela relatava lá em Lucas 13, verso 1. O julgamento de Jesus, conduzido pelos líderes judeus, resultou em uma sentença de morte por blasfêmia. Os judeus, como nós falamos, eles não podiam executar pessoas na maioria dos casos, por isso levaram Jesus a Pilatos. Se você ler Mateus 27, 19, depois 24, 26, você entende que também Pilatos, né, via ali que não havia nada para acusar Jesus. Nós vimos aí no relato também de Marcos, eles estavam fazendo, os líderes religiosos estavam fazendo isso por inveja, e ele
via que Jesus era inocente. E lá em Lucas, vocês podem ver também, Lucas 23, de 1 a 2, ele manda Jesus para Herodes, né? Eles não tinham uma boa união ali, né? Eles conversavam, eles acabaram se aproximaram mais devido a isso. Mas Herodes também voltou com Jesus para ele, não é isso? E ele teve que dar ao povo, né, o veredito de qual deles ele libertaria, fosse liberto ali, né? Mas sua esposa também advertiu, teve um sonho e advertiu Pilatos, né, para que ele não tomasse parte, né, dessa acusação desse justo, né, porque ela tinha tido um sonho também a respeito disso, né? Bom, por ironia aí, nós vemos também que eles distorceram ali a verdade, né? Distorciam para sugerir que Jesus era o rei reivindicado, né? Homenagem como um rei, e portanto estava em competição com o imperador César, não é isso? Assim, a acusação apresentada ao Sinédrio era blasfêmia, enquanto a acusação apresentada ao governador era de conspiração que levaria à morte. Ou seja, eles estavam dizendo que Jesus queria tomar o lugar de César, né? É isso? Ele não queria dar a César o que pertencia a César, mas Jesus respondeu: dai a César o que pertence a César e dai a Deus o que pertence a Deus, não é isso? Mas eles ali estavam tentando acusar Jesus de conspiração, de tomar o lugar, né, do imperador, não é isso? A ironia é que Jesus era o rei dos judeus e o Messias. Acusações de conspiração e blasfêmias foram equivocadas, não é isso? Sua resposta a Pilatos foi: o Senhor está dizendo isso, né? Quando Pilatos perguntou para ele se ele é o rei dos judeus, não é isso? Ele não negou o título, nem o afirmou. Isso poderia sugerir que ele fosse um rei, mas de um tipo diferente, como é relatado lá em João 18, versos 33 a 38. Marcos 15, verso 6, menciona o costume de libertar aí, então, um prisioneiro na Páscoa. Pilatos perguntou se a multidão queria que ele libertasse o rei dos judeus. Marcos 15, verso 9. Embora possa ter tido isso de forma irônica, a ironia estava atuando contra o próprio Pilatos, né? Pilatos percebeu que os líderes haviam entregado Jesus, como nós relatamos aqui nos versículos de Marcos, por inveja, mas não percebeu que, ao questionar a multidão, estava fazendo o jogo dos líderes, é isso? Eles agitaram, né, como nós falamos aqui, a multidão e gritaram para que Jesus fosse crucificado. Pilatos recusou. A crucificação era uma forma terrível de morte, especialmente para alguém considerado inocente, e dolorosamente irônico que um governador pagão quisesse libertar o Messias, enquanto os líderes religiosos desejavam que ele fosse crucificado. Então nós vimos aí nessa história, né? E remete para a gente também quem tem sido aí o Senhor da sua vida, né? Jesus tem sido o Senhor da sua vida, né? Você já foi pego também injustamente por alguém que teve inveja de você e te acusou injustamente de alguma coisa? São reflexões para a gente fazer também. E a pergunta: o que pode impedi-lo de seguir a multidão quando a pressão para fazer isso é grande? Pilatos teve na sua consciência que aquele homem era inocente, Jesus era inocente, o Messias era inocente, mas infelizmente, em vez de ele tomar a decisão de efetivamente soltar Jesus, ele foi com a multidão, e a multidão pediu para crucificar Jesus. Que a gente seja justo, a gente não vá com a multidão, mas que a multidão, estando errada, nós possamos
né, fazer o que é certo, né, e seguir o que é correto, o que é certo, né, porque muitas vezes, né, assim como foi relatado aqui nessa história, muitas vezes a multidão pode estar errada e você pode estar cometendo um erro em seguir a multidão, não é isso? Bom, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado, você e sua família, meu desejo e minha oração. Amém.